A paz do Senhor a todos. Meu nome é Antônio Imburana. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nós chegamos na segunda lição do segundo trimestre de 2020, com a revista da Escola Bíblica Dominical com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós chegamos na lição de número 2, do dia 12 de abril de 2020, com o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Para você que está chegando agora no nosso canal, você é muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar a tua vida. Aqui embaixo tem um joinha, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, para que possamos ter uma abrangência maior e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. E se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 9 ao 14. Nessa carta aos Efésios, chamada de a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas, então ela nos mostra quantas bênçãos, quantos favores imerecidos, né, as bênçãos que nós recebemos através do sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário. Então nós vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição dos projetos divinos para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então nós vemos aqui nessa introdução que aquele projeto de Deus desde a eternidade, ele revela esse projeto e nós vemos então que nós somos identificados com Cristo porque nós deixamos aquela velha vida de pecado e recebemos uma nova vida. Como o Senhor Jesus mesmo, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Então nós temos agora um novo posicionamento em Cristo Jesus, porque nós recebemos dele essa nova vida. Vamos para o ponto de número 1. Uma nova posição em Cristo. Subponto 1. A doxologia. O que é doxologia? Doxologia ela vem de uma junção de dois termos gregos, doxa, glória, logia, palavra, o estudo. Então nós podemos dizer que doxologia é uma palavra de glória, é uma fórmula de louvor para glorificar a Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo, ele escreve, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Então, toda a glória pertence a Deus. Por mais que nós possamos fazer algo de êxito na obra de Deus, por mais que o Senhor venha nos abençoar, nos dando uma
bênção muito grande, um sucesso na obra, mas a glória pertence a Deus. Né? Muitas vezes a gente ouve quando alguém traz uma mensagem, alguém chegar para o preletor e dizer: olha como você foi usado, olha que bênção, Deus falou comigo, olha, você hoje detonou. Então tenha sempre uma palavra para responder a essas pessoas. A Deus toda a honra e toda a glória, porque a glória pertence a Deus. Muito bem, nós vemos então que doxologia é uma palavra de glória. Aleluia. Glória a Deus. Ponto de número 1. Subponto número 2. As bênçãos espirituais. Então nós vemos aqui sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos de Cristo Jesus. No versículo 3 de Efésios capítulo 1, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né, em Cristo. Nós somos abençoados, meus prezados, com todas as bênçãos espirituais. Então não é 50%, 80%, 90%, é com 100% das bênçãos. Por isso que a palavra diz que nós somos co-herdeiro de Cristo Jesus, de toda a glória. No versículo de número 4, do mesmo capítulo 1 de Efésios, Deus nos elegeu para sermos santos. Santos, como já falamos em aula anterior, é separado. Deus nos separou para ser propriedade peculiar dele. E a Bíblia diz que nós estamos na palma da mão dele. Então imagina, toda hora que Deus olha para a palma da mão, ele vê a sua vida. É por isso que ele nos abençoou com essas bênçãos e elegeu para sermos santos. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: predestinou-nos para sermos filhos. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, a todos que criam do seu nome, Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, ninguém era chamado de filho de Deus, e sim de servo. Veja no livro de Josué, Josué, servo de Moisés, Moisés, servo de Deus. Então, os profetas, os patriarcas, os profetas, né, os reis, eram chamados de servo do Senhor. Mas aí, como a revelação é progressiva, nós vamos falar disso daqui a pouco, então lá no Evangelho de João, nós vemos então que aqueles que creem no nome de Jesus têm o direito de ser chamado agora de filho de Deus. No versículo 6, nos fez agradáveis para si. Versículo 7, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. No versículo 8 até o 12 diz assim: acolheu-nos por sua vontade redentora. No versículo 13a diz que ele revelou-nos a palavra da verdade. É por isso que está escrito lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 13b, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa, versículo 14. Deus planejou a redenção, Jesus realizou e o Espírito Santo garantiu esta redenção. E tudo isso nos leva a dizer: bendito seja Deus. Como o apóstolo Paulo, ele começa, né, com essa expressão: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então nós vemos aqui esse ponto número 2, subponto 2, as bênçãos espirituais. O subponto número 3, a nova condição.
A partir do sacrifício de Jesus, realizado na cruz, ali no Calvário, todos os que creem em Jesus, eles recebem de Deus essa nova condição de vida em Cristo. E diz a palavra, assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 7. Nós vemos então que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim nós vamos então, meus irmãos, para o ponto de número 2, que é uma vida cristocêntrica neste mundo. Subponto número 1, a revelação do mistério. Descobrindo o mistério da vontade de Deus, está em Efésios 1:9, então sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Desde a fundação do mundo estava oculta nos tempos antigos. E agora ela é revelada, né? Ela é revelada por meio de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que Deus ele planeja, Cristo realiza e o Espírito Santo ele garante que a intenção de Deus aqui, o propósito de Deus é salvar toda a humanidade, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui que quando João ele estava sendo inspirado por Deus para escrever esse versículo, eu creio, meus irmãos, que ele até para analisar, porque quando ele diz, porque Deus amou o mundo, e aí ele imagina, porque na sequência vai dizer que Deus deu seu filho, seu único filho, e ele quer então expressar esse amor de Deus, mas imagino que não tinha palavra no dicionário para expressar esse amor. Então João escreve de tal maneira. E explicar esse tal maneira do amor de Deus, meu irmão, é como se nós quiséssemos sacar o vento, né? Enxugar gelo, dar um nó no pingo d'água, tampar o sol com a peneira. Então é impossível explicar esse amor de Deus, esse amor tão grande para com a humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que Deus amou esse mundo então de tal maneira, né, que deu seu único filho para que tenha a vida eterna. Subponto de número 2, a plenitude dos tempos. Nós vemos então aqui a plenitude dos tempos. Bom, o plano de Deus é fazer congregar em Cristo, né, todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. Bom, isso é tudo que foi criado por Cristo, em Cristo, e que subsiste em Cristo. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ler aqui, vamos ver aqui João 1, do 1 ao 3. Vamos ler aqui na palavra de Deus, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas pelo Verbo, que é Jesus. Então, verbo quer dizer ação. Quando Deus dizia, haja luz, era o verbo que estava em ação. Porque verbo é ação. Jesus é o verbo, é o Logos eterno, é a palavra de Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Como diz aqui no versículo 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que aqui fala da plenitude dos tempos. Como diz aqui em Gálatas, vamos ler aqui Gálatas 4, que diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. A plenitude é o ápice. A plenitude dos tempos é o tempo certo, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus veio no tempo certo. E nós estamos vivendo na época certa. Se nós olharmos para o passado, nós vemos os gigantes na fé, né, como Elias e outros profetas. Elias ao ponto de dizer para o rei de Israel, para o rei Acabe, dizer: não vai haver nem orvalho, nem chuva, a não ser segundo a minha palavra. E Deus cerrou o céu e não houve nem orvalho nem chuva. Mas passou-se 3 anos e 6 meses e depois Elias vai orar e manda o seu servo olhar lá no monte. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e nada. Na 7ª vez o moço vai e olha e diz: olha, vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. E ele diz então: vai, avisa para cá, para pegar o seu carro e descer, senão ele vai se molhar todo. E daqui a pouco o céu enegreceu e veio uma grande chuva. Então, muitas vezes alguém pensa: puxa vida, se eu tivesse vivido naquele tempo. Ou outros poderiam dizer: se eu tivesse vivido na época em que Jesus estava na terra. Eu quero dizer, meu prezado, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos vivendo na melhor época do plano divino, da história da humanidade, que nós estamos vivendo na graça do Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo na melhor época, estamos numa expectativa muito grande, que é a volta de Jesus, para que um dia possamos estar eternamente na glória com Cristo. Então essa plenitude dos tempos foi o tempo certo. Então você está vivendo no tempo certo. Glorifique a Deus por isso. Vamos para o subponto de número 3, louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Subponto de número 3. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. E isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Então, louvor da sua glória é fazer com que outros também o adorem.
Conta-se a história de dois oradores que, num estádio lotado de pessoas, uma multidão estava lotando aquele estádio e ambos iam recitar o Salmo 23. O primeiro orador, um orador com uma retórica lapidada, uma semântica linguística fantástica, ele então começa, ele recita o Salmo 23 e coloca todo o estádio, as pessoas de pé, aplaudindo a ele. E ele sai satisfeito por causa desse êxito. O segundo orador, ele chega e diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unjas a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ao terminar, toda a multidão do estádio se coloca de pé, de mãos erguidas, lágrimas nos olhos, glorificando a Deus. E o primeiro orador, então ele fica inconformado. Ele chega no apresentador e pergunta, onde eu errei? Qual foi o meu erro? O apresentador então responde-lhe, o Senhor conhece profundamente o salmo do pastor, mas este conhece profundamente o pastor do salmo. Então, meus prezados irmãos, é importantíssimo nós conhecermos o salmo do pastor, como diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? João 14,6, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade. E é importante conhecer a palavra, né? A palavra, mas conhecer profundamente o pastor do Salmo ainda é mais importante, e o pastor do Salmo é o Senhor Jesus Cristo. Subponto, o tópico de número 3, o subponto de número 1, diz assim, o selo do Espírito Santo. Esse é o subponto de número 3. O selo do Espírito Santo. Aqui vai dizer, meus prezados irmãos, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Recebe o que? O carimbo, a autenticação. Agora pertence a Deus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica aqueles que são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sela os escolhidos de Deus. Então nós vemos aqui que quando se fala do fruto do Espírito, é no singular, o fruto do Espírito. Porém, ele tem 9 aspectos, ou vamos dizer 9, é como um fruto com 9 gomos, que vai falar sobre esses aspectos. Então, nós precisamos do fruto do Espírito. Porque o dom é importante? Sim, o dom é importante. Porém, o dom ele não salva. Mas o que salva
é o fruto do Espírito. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 7, que diz assim, capítulo 7, no versículo 21, a seguir até o versículo 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, ou no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vemos aqui que o importante aqui é ter os dons espirituais, mas também ter o fruto do Espírito. Porque a palavra está dizendo que muitos dirão Senhor, Senhor, quer dizer, profetizou, realizou milagres, né, através da pessoa, Deus realizou milagres muitas vezes, mas ele não tem o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito nos leva a viver o que pregamos e leva-nos a pregar o que vivemos. E a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Porque se o fruto é bom, a árvore é boa, mas se o fruto não é bom, a árvore não é boa. Então, é importante o fruto do Espírito. Subponto de número 2, o penhor da vossa herança. Aqui nós vemos, então, o penhor da vossa herança. Deus nos dá a garantia, se permanecermos fiéis, né? Precisamos permanecer fiéis. Então, Ele dá-nos a garantia da nossa salvação. Conforme está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós entendemos aqui que os que permanecerem fiéis até o fim será salvo. O que não permanecer não será. Então, precisamos permanecer fiel até o fim. E aí nós receberemos todas essas bênçãos e, como diz a palavra de Deus, nós somos guardados de todo mal. Pode acontecer algo surpreendente na vida do cristão? Pode. Mas nós confiamos no Senhor porque a palavra dele nos garante, lá no Salmo 91, no versículo de número 7, diz assim que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No versículo 10 diz que praga nenhuma chegará na tua tenda. Então nós temos a promessa de Deus, que o Senhor, ele é o guarda fiel de Israel, que ele guarda a nossa vida. Então nós vemos aqui, nesse segundo ponto aqui, subponto, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Então, meus prezados irmãos, o segredo da nossa vitória é nós permanecermos fiéis até o fim. Pode vir os vendavais, pode vir os contratempos,
né? Pode vir os levantes do diabo, o inferno todo pode se levantar, mas se nós permanecermos firmes, nós declaramos como o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele é que garante a nossa vitória, porque nós temos a garantia do Espírito Santo. A introdução diz assim, a conclusão diz assim, nessa posição da epístola, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então nós vemos aqui que o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus. Então esse é o propósito de Deus, nos reconciliar com Ele, para que possamos ter comunhão com Ele. E eu creio que Deus falou conosco. Eu quero dizer que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos e agradecemos por esta videoaula. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos ouvintes com as ricas bênçãos advindas do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que cada vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.